Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje vamos falar sobre autismo e a terceira caminhada de conscientização do autismo em Osasco. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com Autismo Conexão Osasco, um grupo muito grande que já existe de luta e está aqui com a gente Rosana Rossato, que é mãe do Daniel, de 26 anos. Isso, um autista adulto. Tá. Rosana, Sheila Marcondes, que é mãe do Gabriel, de 4 anos. E Nilda Ramalho, que é mãe do Arthur, de 10 anos. Isso mesmo. Bom, a gente vai ver agora as imagens que aconteceu dessa caminhada, que foi um sucesso, que tem gente famosa, gente que vai explicar um monte de coisa. Vamos lá. Nossa, tinha bastante gente. Quantas pessoas? Tinha. Em torno de Olha, 300, mais de 300? 300. Mais de 300. Poxa, que bacana, que lindo. Olha que Muitos bacana, autistas? essas crianças na frente são autistas. As 3, que são administradoras, né, do Autismo Isso. Conexão Osasco. Esse é o Dr. Leonardo Maranhão. O Dr. Leonardo, vamos dar uma paradinha. O Dr. Leonardo, quem é? O Dr. Leonardo Maranhão é um psiquiatra, né, especialista em autismo, e que cuida com muito carinho dessas crianças, tem um olhar bem especial, bem aprofundado para o autismo, tem ajudado bastante no diagnóstico precoce, foi ele quem deu o diagnóstico do meu filho, né? Tá. E cuida dele, e, graças a Deus, nos ajuda bastante nessa caminhada aí. E esse Dr. Leonardo Magalhães, ele atende Maranhão. Maranhão. Ele atende aqui em Osasco, em São Paulo. Infelizmente, em Osasco, a gente ainda não tem assim um psiquiatra, um médico que seja assim especialista em. A gente ainda precisa buscar em outros municípios. A nossa esperança é que, em breve, curto tempo, a gente consiga, dentro do nosso município, Que existe um sonho aí do grupo, Isso. né, das mães, dos pais, Existe, né? É verdade. Mas o doutor Leonardo Maranhão, ele já esteve em Osasco, ele fez uma palestra gratuitamente para todos os pais que estiveram presentes. Foi uma ação do nosso grupo, né, que é um movimento social, na verdade, e muito bacana, porque é uma pessoa acessível. A gente brinca muito com o doutor Leonardo, que ele é um médico, ele é um anjo sem asas. Na nossa vida de mães especiais, nós encontramos muitas pessoas, sejam profissionais ou amigos, que são anjos sem asas, são aqueles que se dispõem, se doam a ajudar. E o doutor Leonardo Maranhão, esse psiquiatra maravilhoso, que dá palestras nível nacional e internacional, é o profissional que eu indico para as outras mães, enquanto profissional, e é também o ser humano que acolhe, e que ele escuta, ele fala o que tem que falar, o que tem que fazer enquanto profissional, mas ele também é aquele ser humano que entende os momentos de crise que nós passamos também, os momentos de dúvidas, ele escuta, ele dá escuta, e isso é muito importante. É muito difícil encontrar profissional que tenha também um olhar inclusivo. Olha que interessante tudo Inclusive, que você falou. Maristela, meu filho também faz tratamento com ele há 1 ano. Eu conheci através do grupo, e na primeira palestra que ele veio fazer para nós, mães, véspera do Dia das Mães, e nos deu de presente essa primeira consulta, né, e com um diagnóstico bem amplo, bem que deveria todos terem acesso, infelizmente não acontece, né? E nesse 1 ano de tratamento, o meu filho, Arthur, 10 anos, ele vem progredindo muito bem, graças a Deus. E é o doutor Leonardo, que realmente é um anjo em nossas vidas e que faz esse atendimento fora num socorro, no Face, doutor, está acontecendo isso. Poxa. E ele dá esse respaldo, esse aparato para nós, mães, que é muito importante e inigualável hoje em dia. Que legal. E assim, ele veio participar dessa caminhada. Sim, já é o segundo ano que ele comparece, né, nas nossas caminhadas e luta, abraça a causa, divulga, né, ele fala muito bem sobre o que o autismo, a importância do diagnóstico precoce na vida de uma criança autista.
Tá. E aproveitando o diagnóstico, vocês estavam me falando dos especialistas para diagnosticar corretamente. Sim. Sim. É muito importante. O diagnóstico precoce é importante porque faz com que o atendimento, ainda na tenridade, na infância, traga uma qualidade de vida, quando o autista chegar na fase adulta, extremamente benéfico. Ou, dependendo do grau do autismo, muito próximo a uma normalidade, em termos de independência, ou qualidade de vida, de atividades da vida diária, que a gente chama, de independência mesmo, do que ele é capaz de fazer quando ele não tiver mais os pais ou pessoas que o ajudem, né? E é importantíssimo. A equipe necessária, e sempre a gente diz assim, precisamos sim de um neuro, né, pediatra ou um psiquiatra. Primeira coisa é isso, né? Essa parte clínica, são eles os profissionais competentes para fazer esse diagnóstico inicial. E depois vem uma equipe que complementa isso, que são os psicólogos, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais. Mas, a princípio, tem que ser o médico, que é o neuropediatra, não é nem o pediatra. Tá? O pediatra ele pode, numa primeira consulta, né, detectar situações que fogem daquela linha de desenvolvimento normal de uma criança. Mas ele tem que encaminhar essa criança para um neuropediatra ou psiquiatra. Daí, sim, esse é o caminho correto a se fazer. Aproveitando, é doença autismo? Autismo não é uma doença. Autismo é considerado hoje, mundialmente, um transtorno do espectro autista, né? Por que isso? A complexidade de entender, de trabalhar o autismo é grande demais. Quando você falou transtorno do espectro autismo, é TEA. Que é uma coisa que a gente ouve muito falar, não é isso? Uma expressão atual, inclusive, porque o que acontece? Na Organização Mundial de Saúde, nós temos o DSM. O autismo, antes, era considerado, estava num CID-4, onde vários espectros, várias deficiências estavam enquadrados aí. Como, Nilda? No CID 84. No 84. Então, não era só o autismo, nós tínhamos todos os tipos de deficiência mental, nós tínhamos o Asperger, nós tínhamos síndrome de Rett. Então, eram várias situações que estavam enquadradas no mesmo CID. Então, o que é esse CID, na verdade? Né? É o código que se dá para uma doença, para que se tenha direitos e para que se saiba tratar também. Isto, lá para trás, em 2013, houve uma reformulação e nós, né, esse pessoal, a Organização Mundial de Saúde, trouxe para o CID-5. E daí, de fato, começou a olhar para o autismo como se deveria. Então, quais são as características de um autismo, né, de um autista, e como nós devemos tratá-lo. Classificá-lo. Né? Classificá-lo, inclusive. E daí, sim, nós temos no CID agora 5, o autista, que é o leve, o moderado e o severo. O Asperger entrou, né, nessa classificação. O que é Asperger? O Asperger, na verdade, a gente vai falar também que é hoje, transtorno. A gente vai usar essa expressão, tá? Embora nem todos concordem com ela, mas oficialmente é um transtorno. É uma capacitação que eles têm nessa curva de desenvolvimento acima do normal. Então, são pessoas que têm habilidades acima. Né? Eu digo assim, que o autismo, nós temos o leve, o médio e o moderado. Se nós temos um autismo leve, ele vai precisar de um atendimento menor que um autista moderado, que um autista severo. O Asperger também sempre vai precisar de um atendimento, mas ele tem uma capacidade de entendimento e a fala também que o autista clássico não tem. Entendeu? Nós temos muitos Aspergers que são de alta dotação. Por exemplo? Nós temos o Messi. O mais conhecido é o Messi porque é o jogador, né, mundial, o melhor jogador do mundo. Mas nós temos o Einstein também, temos cientistas famosíssimos aí. Certo. Então, são várias pessoas aí do mundo. Temos a atriz, né, uma atriz americana, a Hannah, né, que fez um filme importantíssimo. Enfim, são muitas pessoas. Mas, assim, o importante dizer é que, estatisticamente, eu acho que a gente entende melhor quando a gente traz uma estatística. Nós temos 76% autistas. Autistas que nós, né, classificamos como leve, moderado e severo. Nós temos 16%
dos leves, que nós consideramos, né, de autista leve, que são esses que, bem trabalhados na infância, com esse diagnóstico precoce, eles vão chegar à vida adulta com todas as capacidades normais. Né? E quando eu digo capacidade normal, eu não estou dizendo deixar de ser autista, né? Porque o autista, ele é autista. Ele nasce e ele morre autista. Mas ele vai ter capacidades para lidar na sociedade, sem problemas, entendeu? Essa questão da sociabilização já preservada. Ele aprende a conviver na sociedade de uma forma adequada. Nós temos médicos, advogados, professores em todas as áreas. Ele pode estudar, aprender, se formar, pode trabalhar, pode ter filhos. Olha, entendeu? Ele não deixa de ser autista. Por isso existe uma expressão que o autismo não é doença, é um jeito diferente de ser. Eu vi uma lei que passou logo no início do vídeo. Que lei é aquela? Sim, essa é a Lei Berenice Piana, de 2012, 12.764, né, /12, porque é de 2012. Essa lei é importantíssima para a vida do autista, porque foi a partir dela que os direitos foram adquiridos. O autista ele não existia antes dessa lei. Era uma luta dos pais para que ele tivesse... É uma lei brasileira. É uma lei, sim, brasileira. Ele não tinha direitos, hoje ele é incluído e ele tem os mesmos direitos que o deficiente. Né? Aloas, sim. Compra veículo, né? Convenção de impostos. IPVA. Poxa, que bom. E outros avanços. Né? A semana passada, no Distrito Federal, eles conseguiram lá que os pais, mãe, por exemplo, de autista, ou o pai, no caso, um deles, né, que tem que cuidar dos seus filhos, diminua o seu horário de trabalho, de 8 para 6. Diminua a jornada. 20%. Sim. E isso é muito bacana, quer dizer, já é um começo, o Distrito Federal conseguiu. Eu acho que é um trabalho de todos os estados, de todos os pais. É claro que deveria ser reconhecido isso, mas como não é, nós temos que lutar. Eu acho que o maior problema que a gente enfrenta é justamente esse, né, dos direitos não serem reconhecidos, e tudo nós temos que brigar para que aconteça. Inclusive, assim, a lei existe, mas até hoje a gente tem que andar com a lei embaixo e mostrar do que braço aquilo ali tem que fazer valer, né? Como a lei brasileira de inclusão. Tem muita coisa ali dentro, mas nós vamos ter que falar bastante sobre ela. E, no caso, o autismo está dentro dela. Faz parte. E só para completar a ideia da estatística, então nós temos 76% de autistas moderados e severos, nós temos 16% leve e nós temos 24% Asperger, tá? E daí o que acontece? Às vezes os pais ficam ressentidos porque aparece na televisão o Asperger, né, nos programas de televisão, que são aqueles que têm essa alta dotação ou habilidades específicas, como cantam, tocam instrumento, ou são gênios da matemática, são escritores, e são realmente, e não que não tenham trilhado um caminho difícil para chegar nessas habilidades. É difícil, né? Houve todo um trabalho, mas é 24%. Agora, o autismo invisível, que agora essa expressão, inclusive, está pegando bastante forte, os pais têm batido muito nisso, é aquele autismo que não é bonito de se ver. Né? Que é aquele autista que se autoagride ou que agride seus pais ou as pessoas. É aquele autista que não consegue estar numa escola regular, por exemplo. Porque existe, sim, né, uma força que diz o que é inclusão? É você pegar o autista e colocá-lo numa escola regular. Né? Por que vocês querem que o filho de vocês tenha privilégio em ter uma escola específica para autista? Não, não é privilégio, é necessidade. Óbvio que se você perguntasse para qualquer mãe, para nós três, né, onde você gostaria de pôr seu filho? Na escola regular. Tá. Então, Rosana, Sheila e Nilda, nós vamos continuar o programa, não saia daí, um intervalinho, e voltamos falando já de escola. Certo. Bom, gente, estamos aqui hoje no Olhar Especial, trazendo para vocês a terceira caminhada de conscientização do autismo em Osasco, que quem está falando sobre isso é o grupo Autismo Conexão Osasco. Já tem quantos anos esse grupo? Esse é o 3º ano. Não, mas assim, o grupo Autismo já tem quantos anos?
Terceiro ano. 3 anos. Ah, tá, 3 anos. Não Quantos fizemos participantes? 3 anos ainda. Vamos fazer. Quantos participantes no total? Estamos com quase 1.500 membros. Poxa, que bacana. Entre pais, profissionais, autistas. Então vamos chamar as imagens para a gente finalizar e aí a gente... Bom, falamos do psiquiatra, um grupo grande. Aí meu filho, o Arthur. Teu filho e o Beto, e você. Que foi o nosso braço direito nessa caminhada. Um grande abraço para o Beto. Esse é o meu pequeno. Esse é o seu pequeno? Gabriel. Tá. Aí a concentração embaixo da ponte metálica, que foi linda. Doutor Leonardo, olha só, até o nosso prefeito aí participando, o prefeito Lapas, que bom. Aí são 2 famílias. Ali nós tínhamos 4 autistas na foto. Olha, esses são gêmeos, um é autista. Tá. Com a avó de 80 anos participando da caminhada. Aí também é uma criança autista. Olha que graça. Bem novinho. Tá. Nosso prefeito. Poxa, na hora da fala que do prefeito. O prefeito participando. Também autista. Tá. Também autista. Olha, autista adulto. Da esquerda. Meio, da esquerda. Porque não dá para a gente perceber, né? Não dá para perceber. Nem todos os autistas têm característica de uma pessoa... Não dá. Tá. O meu geralmente ouço muito isso. Tá vendo? Grande, com a mãe, autista de bermudinha. Olha, são vários autistas. É a Iris, né, com a filhinha dela. Olha que lindo, autista. Tá, novinho ainda. Sim. Aí são parceiros, né? Doutor Marco, nosso dentista, eu costumo dizer que ele é encantador de autista. Faz um trabalho maravilhoso com as crianças também. Isso é muito... de Osasco. É de Osasco? E é nossa, daqui. Só. Bom, gente, isso é 300 pessoas. Isso é muito importante. Já mais do que o ano passado? Olha a nossa cantora linda. Giovana. Ela é deficiente visual e ela sempre nos acompanha. Ela já teve no Olhar Especial. Tá. Então são muitas crianças presentes, famílias. Isso tudo é muito importante para conscientização, sensibilização, né? Sim. Mostrar que tem um grupo que luta. Isso. E a importância desses momentos da caminhada é justamente esse, porque não basta só conscientizar, falar o que é, mas nós temos também que sensibilizar a comunidade, porque as crianças, o autista, ele existe, ele tem direito e ele precisa estar em todos os lugares, é no shopping, é no cinema, é na feira, onde ele quiser estar. E a sociedade tem que olhar para o autista e entender que se o autista, por alguma razão, não se sentir bem, ele tem que ser acessível, entendeu? Tem que partir dele, né? E não do autista. Não é o autista que sai para dar licença para a pessoa, é a pessoa... Nós é que temos... Exatamente. Que entendê-los e acabar com o julgamento, o pré-julgamento, né? Nossa, que criança birrenta, se jogou no chão, está mordendo a mãe, está batendo na mãe. Mas as pessoas, infelizmente, ainda... a nossa luta é essa, para que as pessoas entendam, né? Acabe com esse pré-julgamento, procure ajudar ao invés de julgar, né? Porque é uma situação que eu canso, eu passei, e ainda passo às vezes, mas assim, hoje eu sei lidar com isso, né? Eu procuro tentar ao máximo me amadurecer com isso, só que é difícil no momento de uma crise. Né? Eu queria que você falasse para a gente sobre isso, porque a gente que não sabe, que não tem em casa, né? Como é que é? Porque você falou assim, olha, não é uma criança birrenta. Exatamente. E às vezes a gente pode olhar mesmo e achar. Sim, porque o meu filho, por exemplo, o Arthur, ele é um grau moderado por conta das crises que ele, né, acaba acontecendo, só que ele é verbal. Né? Ele é grande, ele é bonito, mas de repente, no momento dele, no momento que ele está num ambiente que ele não está se sentindo bem, ele vai gritar, ele agora pula, ele é forte, né? E eu estou passando por isso nesse momento. Então, assim, eu tenho momentos que eu vejo que minha força não está mais batendo com a dele, que ele está ganhando de mim. Na hora que eu tento contê-lo, que ele sai em disparada, correndo na calçada, já desce a calçada, vem um carro, né? Então, assim, são momentos que estão acontecendo comigo. Eu sei que outras mães, outros pais passam também, que isso acontece mesmo. E tem o olho torto, né? As pessoas olham assim, poxa, como aquele olhar nítido. A mãe não segura o filho. A mãe não controla o filho, a mãe não dá educação para o filho. Eu já ouvi isso. Então, assim, seria muito interessante que a sociedade,
entendesse, procurar, poxa, eu acho que ali é uma criança, ela tem algum transtorno, ela tem autismo, às pode vezes ser, até os pais têm alguém em casa que está passando por isso e não, né, até uma dica de procurar, porque existem alguns sinais que podem dar um alerta, né? Eu, no meu caso, meu filho, o alerta, ele tem 4 anos, o diagnóstico é quase 1 ano, né? Então, o que me chamou muita atenção foi que a fala, ele ainda não é verbal, e então, se uma criança que ele já tinha 2 anos e pouquinho, ainda não falava. Aí eu ia perguntar disso, que ela falou, ele é verbal. Então tem os verbais e os não verbais. Em torno de 30% é não verbal. Então, assim, acontece mais com os meninos do que com as meninas? Isso. Embora tem meninas. Tem meninas, só que a estatística ainda é maior. De cada 5, 4 para 1, né? 4 meninos, 1 menina. Isso. E hoje, no Brasil, está em torno de quantos já diagnosticados autistas? Vocês têm mais ou menos 2 milhões. 2 milhões. 2 milhões. Vocês estavam me falando que a tendência é aumentar? Sim. Aumentar. Por conta desse diagnóstico, né, que hoje ele tá mais... foi criado o espectro, né? Então, hoje, antigamente, só os casos mais severos eram dados como diagnóstico, né, de autismo. Hoje, com o espectro, né, sim, aumentou a quantidade de diagnósticos. Então, hoje a gente tem, em média, a cada 68 nascimentos, uma delas vai ter algum grau de autismo, né? Que está nascendo hoje. Está nascendo hoje. Tá. E a estatística daqui 10 é que daqui anos, 10 a 15 2025, anos seja de 2 para 1. De 2 para 1, gente. Olha, vamos prestar atenção nisso, né? Porque são coisas que todos nós vamos passar de alguma forma, não é? Sim. Ou vai nascer na nossa casa, ou vai nascer na casa do nosso filho. Exatamente. Né? É isso também, porque eu falo que eu me importo com autismo hoje e tenho um olhar para os autistas, porque eu tenho um autista dentro da minha casa. Descobri aos 7 anos que meu filho era autista. Foi 7 anos? Com 7 anos, e o diagnóstico como você dele, descobriu? Com a dificuldade na escola. Porque ele era agressivo, ele beliscava, ele mordia os colegas, no momento não parava sentado de jeito nenhum às 4 horas de aula. E eu era questionada pelos profissionais o que meu filho tinha. Porque ele dormiu bem, mãe? Ele estava bem? Por que ele age assim? O porquê? Eu que tinha que dar a resposta. E aí você conseguiu como? Com indicações de pessoas porque pediatra não, nem o mesmo neuropediatra. Foi uma neuropsicóloga que me deu o diagnóstico. Poxa. Mas particular e com muita luta de chegar até essa profissional que eu não sabia nem que existia. Por isso que é importante hoje com que os profissionais, principalmente o pediatra, que é um dos primeiros médicos que vai ter o contato com a criança, que ele possa ter um olhar mais profundo. Porque muitas vezes a gente fala e eles falam... Eu ouvi muito isso do pediatra do meu filho. Você está procurando pelo em ovo. Contraria, isso é coisa de mãe nova, isso é coisa de mãe de primeira viagem. A gente sempre ouve isso. Eu cheguei até a ouvir que é vovozite aguda, que é neném mimado, criado pela avó, sabe assim, que a avó faz de tudo. Aí ele não fala porque a mãe... ele faz assim, todo mundo dá na mão. Eu ouvia muito assim, toda criança tem seu tempo, mãe. Toda criança tem porque meu filho falou com 3 anos e 1 mês, a primeira palavra mal falada. Mal falada, 3 anos e 1 mês. E andou com 2 anos. Inclusive, então, ele já tinha um atraso nítido. E a gente até entregou no dia da caminhada um folderzinho com alguns sinais. Assim, um dos principais sinais, que é até legal depois entrar no nosso site, a gente pode disponibilizar. Aliás, fala o site. É www.autismoconexãoosasco.com.br. Na verdade, vai cair na nossa página do Facebook. É um grupo fechado, né, por conta que tem ali histórias pessoais. Então, a gente não fez um grupo aberto. A gente optou por um grupo fechado. Mas vocês falaram também que tem um blog... Tem também. Que aí as pessoas podem participar. Também gostaria que desse. Sim, claro. Né? O blog é Pais, Filhos, Escola, Conexão que dá certo. Esse blog é bastante interessante porque nós temos ali autistas que são poetas, escritores. Então, mesmo? A gente dá essa oportunidade de mostrar o talento que eles têm. Então, nós temos poesias belíssimas. Nós temos artigos extremamente bem escritos, assim, técnicos.
Porque muitos são autodidatas, e isso é bacana, né? Nós temos o Cristiano Camargo, que é um dos escritores do nosso blog, que ele é premiado, inclusive, né? Ele já ganhou prêmios enquanto escritor. Essa semana ele está em Teresina dando palestra. Sim. Então, isso é extremamente bacana. E tem também depoimentos de pais. E assim, não tem preço, né? Então é um blog onde quem faz o blog são os autistas, são os pais dos autistas. E claro que nós colocamos também algumas situações lá de alguns artigos ou informações que são importantes. Não tudo, porque para isso existe o Facebook, onde tudo está lá, tá? E uma coisa bacana, assim, para nós é bacana porque nós idealizamos dessa forma. A nossa página do Facebook não é uma página onde as mães chegam para falar o que estão sentindo ou o que estão passando. Porque há muitos grupos assim, acho que talvez tenha a sua importância, né, para os pais desabafarem, mas nós tivemos assim, um cuidado de pensar numa página de Facebook onde tivesse ali todo tipo de informação. Todas as leis, direitos e deveres também, porque nós temos deveres também enquanto cidadãos. Claro. O autista tem direitos e tem deveres. Então, para que os pais assim, tivessem a possibilidade de conhecer, porque o conhecimento, né, faz com que ele busque seus direitos. Sim. Então, é para isso. Principalmente porque também nós temos um interesse, um foco, um objetivo único, que é trazer para Osasco um centro de referência para atendimento ao autista. Era isso que eu ia perguntar. Esse é um dos objetivos dessa caminhada? Sim. É um dos objetivos também. Conscientizar a população que o autismo ele existe, que a estatística está crescendo, sensibilizá-los, porque daí entra na questão da inclusão, que elas comentaram, e que a inclusão não é preparar o autista para ser inserido no espaço, mas é preparar a sociedade para receber o autista. Tá. Essa é a visão de inclusão. Como seria, Rosana, o centro de referência? Esse centro de referência é um espaço multiprofissional, multidisciplinar, em que o autista ele tem. São duas vertentes importantíssimas, que é a clínica, saúde, e a pedagógica educacional. É só do autismo? Para o autista. Agora, é importante ressaltar o seguinte, que o autista... Existe o autista que é autista, nasce autista com características específicas do autismo, que não é doença. No entanto, nós temos autistas com comorbidades. O que são comorbidades? São doenças associadas ao autismo. E daí, assim, não vão ser atendidos? É claro que vão. Nós temos crianças Down, elas são Down, mas elas são autistas também. É mesmo? Nossa, um grande número de crianças Down que são autistas. Nós temos crianças cegas que são autistas. E daí, vai ser atendido lá, porque existe já espaço para autistas. Aliás, com um trabalho já excelente, reconhecido em São Paulo, no Brasil inteiro. Mas não, o autista cego, ele precisa de um atendimento também diferenciado. Por quê? Porque ele tem uma situação, né, um espectro que é necessário um atendimento individualizado, entendeu? Então, isso é importante falar, são as comorbidades. Nós temos autistas que têm também deficiência mental. Mas o autista é deficiente mental? Tem autista que é. Cada autista é um. Não existe um autista igual ao outro. Por isso, eles precisam de um tratamento específico. Cada um tem a sua característica. Para fechar, né, a clínica escola vai atender esse autista na parte clínica, que é o psiquiatra, que é a fono, que é a nutricionista, terapeuta ocupacional, porque é necessário. E vai ter a parte escolar, pedagógica, educacional, que é extremamente importante. Fora orientação para a família. Isso, e atendimento para a família, esse suporte que também é importante, porque se a família não estiver direcionamento bem, porque familiar. É difícil ele usar, então, uma escola comum. É muito difícil. Porque tem que ter os profissionais preparados para atendê-lo. Sim. Mas, assim, dentro daquela estatística que nós conversamos, né, é claro que nós temos os autistas que são para a escola regular. Tá certo. Bom, gente, tem muita informação, veja no site delas, né, no blog, né? Sim. E eu quero muito agradecer aqui de novo, né, Autismo Conexão Osasco aqui com a gente, trazendo informação para vocês, e mandem os seus e-mails, WhatsApp, fale conosco, tá bom? Um grande abraço a todos vocês mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada.